cultura dos povos africanos, trazidos ao Brasil para trabalhar como escravos, na construção da economia cafeeira, era rica de conhecimentos de toda a espécie, transmitidos durante séculos de boca a ouvido, por mestres de memória prodigiosa a discípulos aplicados. Esses grandes conhecedores do saber são chamados de tradicionalistas e eram a memória viva da África. Os mestres, na realidade, eles são uma linhagem onde a profissão deles é trabalhar com a língua, trabalhar com a palavra. Portanto, eles não exercem uma outra atividade, porque na realidade não é nem profissão, é ofício. Então, o acapalô, ou o griot, ou o doma, o ofício dele é trabalhar com a palavra. E ele é muito temido, porque a palavra pode fazer a guerra ou pode fazer a paz. Então, ele é considerado um homem que transforma a natureza, porque com a palavra ele pode mudar a história. O respeito pela palavra nas sociedades de tradição oral fazia parte do seu contexto social e religioso. Quando se tratava de transmitir palavras herdadas de ancestrais ou de pessoas idosas, a consideração por eles era enorme. O que a África tradicional mais preservava era a herança ancestral. Por isso diziam com muito orgulho: aprendi com o meu mestre, aprendi com meu pai. Foi o que suguei no seio da minha mãe. O aprendizado do mestre da tradição oral é um aprendizado complexo, longo e sujeito a muitos testes. Eles ficam em aprendizado basicamente durante 7 anos. Mesmo porque no mundo da África tradicional, a idade da iniciação fica em torno de 21 anos. Aos 42, eles já podem, 21 anos depois, eles já podem ser griots ou domas. Mas, na realidade, a idade da sabedoria, da transmissão dos saberes é a partir de 63 anos. Os anciões na sociedade africana, eles têm um poder, que não é um poder na forma como a gente entende o poder no Ocidente, né? Mas eles têm um prestígio. Acho que essa palavra é mais adequada do que falar a palavra poder, né? Tem implicações muito adjetivadas, poder. Eles têm prestígio. Por quê? Eles conhecem as regras do grupo. Eles sabem a história do grupo. Eles são o último elo entre as pessoas que estão aqui, são mais jovens, né? E aqueles, né, ancestrais que estão do outro lado, no mundo invisível. Né? Então, o mais velho, ele, em toda a África, é uma pessoa muito respeitada. Inclusive, os africanos estranham muito quando ficam sabendo de casos. Por exemplo, o caso da França, que teve um ano que morreram, parece, 14 ou 15 velhinhos em apartamento sozinho. Quer dizer, ninguém entende como é que um ancião pode ficar sozinho. Isso é uma coisa, assim, inconcebível, né, na cabeça de um africano. Mas o prestígio dele decorre desse vínculo com a ancestralidade e com o conhecimento que ele tem da história do grupo e do seu poder de continuamente, né, restaurar o equilíbrio e, né, portanto, impedir que a sociedade local, a sociedade onde ele vive, seja acometida de entropia, perda de energia, perda de coesão, perda da ordem. O conhecimento transmitido oralmente era tão preciso e rigoroso que era possível reconstituir acontecimentos do passado nos mínimos detalhes. A vida dos impérios e das pessoas que fizeram parte da história africana. Guardião dos segredos da origem cósmica e das ciências da vida, o tradicionalista, também chamado de conhecedor, tinha uma memória incrível e normalmente também guardava os fatos que aconteciam em seu tempo de vida. O que é interessante na tradição oral é que eles percebem e preservam a importância da subjetividade. Como que alguém narra alguma coisa. É lógico que cada vez que alguém narra alguma coisa, introduz um pouco da sua experiência, da sua vivência, porque essa é uma questão básica da tradição oral. Ela é uma vivência, uma experiência de vida. O conhecimento é passado pela experiência e não pelos livros, ou pela universidade, ou pela escola. A tradição é passada na vivência. Então, com isso, pode haver mudanças, mas nunca mudanças no sentido de mudar uma sequência dinástica ou no sentido de mudar o resultado de uma guerra. Ele pode até contar que a guerra quase chegou a ser de outra forma, mas, num certo sentido, ela se preserva. Mas, ao mesmo tempo, como ela vem sendo narrada, ela tem uma mudança com o tempo muito sutil. Então, ela não chega a ter uma mudança rápida, como se fosse uma mudança revolucionária, transformadora, mas ela vai mudando com o tempo.
equilíbrio da unidade cósmica é perturbado e, por exemplo, alguém fica doente, os mestres tradicionalistas iniciados manipulam as forças e buscam restaurar e restabelecer a harmonia. A fala humana recebida do Ser Supremo colocava em movimento e despertava a energia existente em todas as coisas. Mas a fala só produz um efeito total quando as palavras são entoadas ritmicamente. O ritmo tem a capacidade de colocar as forças em movimento. Na tradição oral, o ritmo e o movimento do corpo é que fazem a preparação para a resposta. Então, por exemplo, os nossos cantadores do Nordeste do Brasil, que fazem a peleja ou o desafio, enquanto um está cantando uma parte, o outro está pensando como é que vai responder, mas ele está nisso embalado no som. Então, o que sustenta a memória é o ritmo. Por isso é que não há uma forma de contar a história que não seja cantada. Então, geralmente, o griot também é um músico. Associa essas duas dimensões, porque o que mantém o ritmo do corpo, mantém o ritmo da fala. Na África, enquanto um continente, a tradição oral, em algumas sociedades, ela chega através da hereditariedade, né? Existem algumas sociedades onde existem castas, não é? De contadores de histórias e tradicionalistas. Portanto, ela passa de pai para filho no sentido genealógico. Agora, o fato de alguém nascer numa casta de tradicionalistas não significa necessariamente que ele vai se tornar. Ele tem como opção ser ou não ser. Em outras sociedades, é bom também que deixe isso claro, porque as pessoas tendem a pensar a tradição oral como só dos griots, né? E os griots são uma instituição da África Ocidental. Outras sociedades africanas, não é? Essa prerrogativa não é hereditária. Outras pessoas podem se tornar contadores de história. Em outras sociedades africanas, isso é muito curioso também, a mulher tem uma participação muito grande, né, na transmissão do conhecimento oral, não é o homem. Manter o equilíbrio entre as forças da natureza, e veja que eles pensavam, sempre pensaram, em forças visíveis e invisíveis. Então, as forças invisíveis são geralmente as forças dos astros, as forças da cosmologia, as forças dos deuses, as forças dos mestres que já morreram, porque eles mantêm uma relação muito grande com os ancestrais. Então, eles consideram, inclusive, que os ancestrais fazem a ligação entre o vivo e a divindade, porque a divindade não tem tempo de olhar para todos. Então, o ancestral faz essa ligação. Então, manter o equilíbrio é manter o equilíbrio, inclusive, entre os vivos e os mortos. O mestre, ele começa a ser iniciado desde a mais tenra idade. Quando a gente fala assim de um mestre em tradição oral, você está falando de uma pessoa que exercitou a memória de uma maneira assim incomum. E quando eu digo incomum, é incomum porque é algo que não existe paralelo na civilização ocidental, né? Então ele começa a ter não só o conhecimento que é herdado, que é passado para ele através de um outro mestre, como também tem conhecimento da sociedade onde ele está, porque o griot não fica parado no lugar. Embora existam muitas aldeias na África Ocidental, na África Saheliana, que são consideradas aldeias de contadores de histórias, quer dizer, lá tem uma concentração eles não ficam estáticos, eles passam, né, por muitos locais, por muitas aldeias, e vão assim disseminando um conhecimento ancestral. Desde o início do século XVI, indivíduos e famílias trazidos da África para o Brasil trouxeram na bagagem a cultura da tradição oral, de saberes e crenças sobre um mundo onde o ser humano era a mais elevada das criações do Ser Supremo, um mundo onde a natureza era sagrada porque representava a criação divina. A cultura do conhecimento armazenado em memórias fantásticas e transmitido por mestres da palavra falada chegou aqui e encontrou uma nova realidade de vida e de cultura. Mas a tradição não morreu nessas terras férteis. O saber encontrou voz em novos mestres da tradição oral. A tradição oral africana no Brasil, é bom lembrar que ela é uma tradição que aqui na América é uma tradição negra. Você tem uma tradição africana e você tem uma tradição negra. E o que é essa tradição negra? É a tradição africana que ganha um dinamismo próprio, está em outro continente, esses laços foram rompidos, é bom que se deixe isso bem claro, e portanto você tem uma continuidade própria dessa tradição. Você não pode, obviamente, cair em absurdos. Começar a dizer, por exemplo, que a cultura negra no Brasil, no Haiti, na Jamaica, na Venezuela, na Colômbia, não tem nada a ver com a cultura africana.
Agora, é também errado você deixar de lembrar que essa tradição é uma tradição própria. Você pode imaginar que o conhecimento herdado, transmitido e preservado de boca a ouvido durante séculos pode se desenvolver ou se perder. Se desenvolve quando encontra jovens que queiram ser iniciados nos segredos da tradição. E você que fala muito quando conhecer a história dos mestres do jongo, da capoeira, do maculelê, da congada, do Moçambique e dos tambores, vai poder ser um elo na cadeia de transmissão da cultura africana no Brasil. Essa é a série dos mestres do Vale do Paraíba. E agora que você sabe o que é tradição oral, será que as pessoas vão prestar atenção no que você diz?